Estávamos vendo a exortação do nosso presbítero e ele falando da belíssima história do povo escolhido, que naquele deserto, depois da libertação do Egito, passou 40 anos vivendo experiências muito importantes para o amadurecimento daquelas almas. E nós encontramos também na palavra das Escrituras instruções que dizem que precisamos olhar para esse passado, que muitos fatos são como figuras que nos ensinam quais os procedimentos que nós precisamos ter para não sermos picados pelas serpentes do nosso tempo, como o povo de Deus foi picado naquela época por serpentes verdadeiras, e muitos pereceram por causa da desobediência. E nos nossos dias nós temos que nos guardar muito mais, porque o ambiente na terra está se degenerando todos os dias. E nós sofremos uma poderosa influência do ambiente que se forma na terra. Conforme entendemos aqui pelos escritos sagrados, parece que estamos nos aproximando daquela época que os profetas disseram que o mundo iria passar por uma grande mudança, uma grande transformação. E também os escritos sagrados, eles dizem que o clima na terra, o ambiente espiritual, moral, ele antes de acontecerem essas mudanças, vai entrar numa grande degeneração. Por isso estamos vendo em todos os lugares acontecerem muitas coisas tristes. Estamos vendo aumentar o número de assassinatos, de roubos, de usuários de droga. A prostituição atingiu um nível jamais visto no mundo. Temos revoltas em todos os lugares. Ninguém está satisfeito com coisa alguma. Percebemos que o ambiente na terra vai piorando. E nós estamos também imersos, mergulhados neste mesmo ambiente, que é formado por uma energia que nós não vemos, mas que nem por isso é motivo para que nós duvidemos. Dias atrás, a ciência fez uma grande revelação, falando de algumas partículas que são lançadas pelo Sol, né? Os neutrinos, diz que eles atravessam o nosso corpo, atravessam a Terra de um para outro lado, sem, no entanto, chocar com coisa alguma. Existem coisas que a gente não vê, mas que existem, que são uma realidade, e vivemos mergulhados numa energia que não vemos e que é real. É por onde se propagam os nossos pensamentos, nesse ambiente que vivem os espíritos malignos, um ambiente que a gente não vê, mas que é real e que pode exercer uma grande influência na nossa conduta. A gente quer falar um pouquinho sobre os endemoniados e dizer que muitos que se matam, eles o fazem por influências de demônios, de espíritos malignos e malvados. E não só os que se suicidam, mas também aqueles que se prostituem, aqueles que se deixam corromper pelas suas próprias inclinações e acabam fazendo coisas que podem trazer muito sofrimento para eles depois desta vida e até nesta vida mesmo. Uma lição, ela nos chama a atenção. Eu gostaria que a igreja examinasse comigo o Evangelho segundo Lucas. Os nossos amados das outras cidades
Por favor, abra aí o seu evangelho, logo depois do evangelho de Marcos. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Todos nós temos uma ligação com o mundo de onde nós viemos. A nossa alma, ela tem um canal que nos liga ao mundo invisível. É por este canal que nós recebemos as inspirações do Espírito Santo. É por este canal, por esta sensibilidade, que nós recebemos os dons do Espírito Santo. E através deste canal, desta sensibilidade, o Espírito Santo pode fazer obras por meio de nós, como se ele nos usasse como ferramenta da sua ação aqui no mundo visível. Poderíamos dizer que é uma janela aberta no nosso psiquismo, na nossa mente. Talvez não seja a palavra adequada, nós não a temos. Mas podemos pensar numa janela psíquica, através da qual este outro mundo pode olhar para o lado de cá. E nós podemos perceber, talvez até inconscientemente, o mundo que existe do outro lado. E por esta janela nós somos influenciados. Esta influência aconteceria somente quando nós perdemos a nossa razão, quando estamos loucos, quando estamos prostituídos, quando estamos dominados, ou ela existe em vários níveis. É isso que nós precisamos estar atentos, porque o diabo, como disse o exortador no início da palavra, ele tem os seus anjos, ele tem as suas legiões de demônios. O apóstolo Paulo dizia, são potestades. O que são potestades? São autoridades do inferno, que podem trazer grande prejuízo a nós. Vamos ver esta passagem que está aqui no versículo 26. A narrativa começa aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 26. A passagem diz que Jesus e os seus discípulos estavam navegando para a terra dos Gadarenos, que ficava defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas ele morava no cemitério, no meio dos túmulos. Tal era o estado de desajuste mental deste homem envolvido com espíritos malignos. Podemos perceber aqui, pelas Escrituras, que muitos loucos que estão internados nos hospitais, sem uma causa física para a sua loucura, eles podem estar envolvidos por espíritos malignos. E não adianta dar remédios para eles, que eles não vão ficar bons. Porque este tipo de loucura só pode ser curada com oração. Só pode ser curada pela influência de homens e de mulheres que orem em nome de Jesus, para que aquele espírito ou aqueles espíritos possam sair definitivamente daquele homem a quem eles atormentam. Mas os espíritos malignos também podem nos distorcer a conduta. Eles podem fazer com que a gente fique mais irritados do que normalmente nós somos, mais mentirosos do que normalmente nós somos, mais desonestos do que normalmente nós somos, mais inclinados aos vícios, à sexualidade desregrada do que normalmente nós somos. Eles podem aumentar
às nossas necessidades físicas, atuando no nosso pensamento, lá naquela janela por onde eles podem olhar e nos influenciar. A influência nesse homem era tal que ele não tinha mais posse do seu juízo. Ele vivia como um louco, ele se rasgava todo, não conseguia viver na cidade. O seu lugar de descanso era entre as sepulturas. Versículo 28. Quando Jesus viu que este homem se aproximava, ele prostrou-se diante do Filho de Deus, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Preste bem atenção, veja que o demônio conhecia Jesus. O demônio sabia quem era o Senhor. Os demônios sabem quem é o Filho de Deus. Os demônios sabem que os dias deles estão contados nesse mundo, porque Satanás sabe disso. No fim dos tempos, todos esses espíritos malignos e Satanás terão o seu reino destruído para sempre, para que a nova ordem se estabeleça no mundo, agora sem as injustiças, sem as mentiras, sem essas loucuras que nós estamos vendo acontecer a todo instante. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. O demônio conhece Jesus. Eu fico tão triste de saber que tem pessoas que não reconhecem Jesus, mesmo não sendo demônios. Estão aí pelas ruas vivendo sem fé. Se até os demônios reconhecem o Filho de Deus, como é que um homem não vai reconhecer o Filho de Deus? Este é o atraso do mundo onde nós estamos inseridos para viver a nossa experiência. Jesus, versículo 29, havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que ele o arrebatava. A palavra arrebatava aqui está um pouquinho fora aí na tradução, né? Não cabe muito bem arrebatar, porque não joga ele para cima. Na verdade, ele o possuía, ele o tomava. O sentido da palavra é de tomar, é de possuir a mente dele. Há outros casos de possessão nas Escrituras em que os demônios possuem a mente e se apoderam do corpo da pessoa por alguns instantes, atirando aquele perturbado no chão. O indivíduo tem uma crise nervosa provocada por espíritos malignos. A palavra ainda no versículo 29 diz que este homem era guardado preso com grilhões e cadeias, mas nem elas poderiam contê-lo. As cadeias eram quebradas. E quando isso acontecia, o demônio o impelia para que ele corresse aos desertos. O espírito maligno fazia com que ele saísse correndo pelos desertos como um louco, possuído desses espíritos. O Senhor Jesus, no versículo 30, ele perguntou o nome do diabo, do demônio que estava ali possuindo aquele homem. E ele respondeu uma coisa bastante importante para nós sabermos como é grave esta situação que está no mundo hoje. O demônio disse o seguinte: meu nome é Legião, porque somos muitos. Isso significa que a mente de uma pessoa pode cair sob a influência de muitos espíritos malvados. No mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, no versículo 2, o evangelista nos informa que Maria Madalena, aquela mulher que fora buscar o Senhor, que havia se prostituído, o Senhor afastou dela 7 espíritos que possuía a sua mente, fazendo com que a sua vida fosse totalmente envolvida com prostituição.
Diante dessas afirmativas da Escritura, nós podemos concluir com toda certeza que os espíritos malignos podem exercer influência sobre a nossa mente, alterando o nosso comportamento, a nossa conduta. E se isso é verdade, a gente precisa dobrar a vigilância. Quando a gente perceber que a gente está fora do normal, é hora de oração, é hora de nos guardarmos, é hora de nós procurarmos ajuda se a gente não conseguir sair daquele estado de espírito. Porque qual de nós pode resistir? Quem pode dizer eu sou? Nós temos de contar com a ajuda daquele que teve autoridade sobre todos os demônios, inclusive do chefão deles, que é Jesus. É o único que pode nos dar a força de resistir e dar a nós a condição, inclusive, de afastar das pessoas que estão atormentadas os espíritos perturbadores. Pode ser que alguém esteja pensando, o pastor está falando de um assunto que a gente já conhece, tudo mais. Por que o pastor está falando disso agora? Porque na medida em que este ambiente terreno for piorando, nós vamos ver uma maior influência do demônio sobre o comportamento das pessoas. E vamos ver o comportamento ser alterado muito rapidamente. E quando isso acontecer, não fique assustado. Faz parte das mudanças que vão ocorrer no mundo. O apóstolo João, ele, numa das suas cartas, ele diz que o mundo estava mergulhado no espírito da escuridão. O mundo jazia, estava como que enterrado dentro do espírito da escuridão. Na medida em que o homem vai fazendo maldades, e elas são muitas nos nossos dias, esse ambiente, podemos chamar de ambiente espiritual. Alguns dizem o mundo astral, ele vai piorando a sua qualidade. E ele exerce influência em nós como se fosse um vento nocivo que traz consigo uma pestilência. Ele provoca em nós estados depressivos sem ter causa, estados angustiosos sem que haja uma causa física nem psicológica. Se avaliarmos o psiquismo da pessoa, não vamos achar uma causa que pode estar provocando aquilo. Se fizermos um exame com os mais modernos instrumentos, não vamos encontrar causa. Mas essas depressões provocadas por este vento de pestilência, isso tende a piorar consideravelmente. Do mesmo modo, os comportamentos anômalos e coisas loucas que nós vamos ver na televisão, vamos ver nas ruas, vamos ver na internet, vamos ver em todos os lugares. São pessoas que fazem loucuras, que aparentemente elas são normais, mas têm a sua mente dominada por espíritos malignos. Falamos isso porque vamos ter de conviver com situações, inclusive, de possessão. Os demônios, no versículo 31, a palavra diz que eles pediam a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Sabe o que é o abismo? É o inferno. É uma região espiritual aonde os demônios habitam. É aquele lugar onde o rico foi parar lá, que não dava importância para o sofrimento do mendigo que estava à porta da sua casa cheio de feridas. Depois de morrer ambos, o rico foi parar no inferno, é lá embaixo no abismo. Os demônios dizem, olha, não nos mande para lá, não faça isso conosco. A palavra nos ensina que os demônios podem subir do abismo
e vir até a superfície do planeta. Não é um abismo físico, não, é um abismo espiritual. Se eles pedem para não ser mandados para o abismo, é porque eles são de lá. Eles são estranhos ao nosso ambiente. Se eles são atraídos para cá, é porque eles encontraram mentes que puderam atraí-los com os pensamentos nocivos que essas mentes possuem. Então, quando nós começamos a alimentar dentro de nós pensamentos malignos, pensamentos ruins, nós estamos ligando nosso pensamento com esses lugares onde habitam os demônios. E se esse pensamento se fortalecer, ele pode atrair esses demônios das regiões infernais. Bem, pastor, então, o que o senhor está dizendo é muito sério. É muito sério. O que eu posso fazer para não ter maus pensamentos? Tem jeito da gente fazer uma faxina lá dentro? Só o Espírito Santo faz faxina na casa mental nossa, irmãos. Será que eu posso aprender a não pensar coisas ruins? Não dá, porque o pensamento não nasce num lugar onde você tem controle. Quando você percebe o pensamento ruim na tua mente, ele já aconteceu. Ele nasce lá dentro do teu ser, como se fosse uma bolha que sai do fundo do oceano e sobe até atingir a superfície do oceano. A nossa mente consciente é como se fosse a superfície. O pensamento nasce lá dentro. Não há como controlar o pensamento. O que podemos é observar a natureza dos nossos pensamentos, como eles passam pela nossa mente. Então nós estamos perdidos. Não, não estamos perdidos. Nós temos alguém que pode nos ajudar. Esse alguém é o Senhor. Amém? Eu preciso orar. Eu preciso conversar com meu Senhor. Eu preciso ler as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, ela tem um poder dentro delas. O poder de ligar a minha mente com outro campo de influência. A minha janela, em vez de estar virada para baixo, vira para cima. E quando o meu pensamento começa a sintonizar lá para cima, nos planos superiores da vida, nos céus, a minha mente começa a atrair coisas boas para mim. Por consequência, as coisas ruins, elas vão se afastando naturalmente. E nós vamos experimentando estados de felicidade interior. Não é uma coisa para as pessoas verem. É um estado de equilíbrio e de paz interior que Deus proporciona a nós, se nós quisermos. E Ele faz isso de graça para nós, não cobra nada. Mas eu preciso querer, eu preciso desejar o bem. Porque se eu não fizer isso, irmãos, como dizia o apóstolo Paulo, eu já estou condenado. Se eu não desejar o Cristo, se eu não desejar o bem, se eu não quiser andar nesses caminhos, eu já estou condenado. A minha mente já está ligada com o diabo. Já está ligada com este vento cheio de pestilências que está vindo sobre o mundo, com esta escuridão que vai aos poucos tomando conta da humanidade e que vai trazer profundas mudanças. Versículo 31, acompanha comigo. Essa lição traz consequências profundas. Os demônios perceberam que havia por perto uma manada de porcos e pediram a Jesus que lhes concedesse que entrasse nos porcos. Isso significa que os espíritos podem influenciar inclusive os animais. E podem mesmo.
Quem convive com animal sabe do que eu estou falando. Se entra no animal, por que não entra em nós? É claro que entra, irmão. Se a porta estiver aberta, ele entra mesmo, como se fosse uma casa dele. E aí o estado desse homem e dessa mulher será um estado deplorável. Quando nós estamos sob o domínio de espíritos malignos, nós podemos fazer qualquer coisa, irmãos. Cometer qualquer tipo de desatino, nós perdemos o juízo. Pode ser que a gente não saia por aí correndo pelos desertos, mas perdemos o juízo e fazemos coisas que em sã consciência, dentro da nossa razão, da nossa racionalidade, nós não faríamos. Vocês já devem ter visto pessoas matarem as outras, tirarem a vida de alguém e dizer, eu não sei o que aconteceu na hora. Parece que eu fiquei tomado, possuído de alguma coisa. Ficou mesmo. Isso não tira a responsabilidade de quem puxa o gatilho ou de quem comete o assassinato, evidentemente. Porque ele cedeu a essa influência. Mas que há um peso muito grande da influência dos espíritos malignos nos crimes e em todos os atos de moral insana, de transgressões, sem dúvida nenhuma, irmãos. Sem dúvida alguma. Nós temos que saber disso. Por quê? Primeiro, porque nós vamos viver um tempo difícil. Segundo, a gente precisa saber vigiar quem nós somos. Nós precisamos cuidar da nossa conduta. Nós precisamos saber dos pensamentos que trafegam dentro do nosso ser. Em que eu costumo ficar pensando? Para eu ver se eu não estou sintonizando com gente lá de baixo. Maria Madalena, 7 espíritos malignos possuíam a sua mente. Exerciam influência nela, lançando-a numa vida de prostituição. Todas as pessoas envolvidas com prostituição estão envolvidas com espíritos malignos. Isso é certo. Tendo saído os demônios daquele homem, eles entraram naquela manada de porco e ela se precipitou num despenhadeiro no lago e afogou-se. Os espíritos entraram naquela manada de porcos que ficou enlouquecida. Pode acontecer deles entrarem no meio das pessoas e provocar uma grande confusão? Os irmãos já viram briga em estádio de futebol? Aquilo ali é uma manada de espíritos malignos que entram nessas pessoas e fazem loucuras. Ninguém consegue conter. Os irmãos devem ter visto já bandidos assassinando policiais em assaltos em postos de gasolina. O policial tenta segurar o bandido e não consegue, porque ele está possuído de demônio. O demônio tem uma força que ninguém segura. Então é muito sério. Se uma nuvem de espíritos malignos vier sobre o mundo, nós vamos ver coisas terríveis acontecerem e ninguém poderá impedir que isso aconteça. Porque não está do lado de cá, irmãos. Está do lado de lá. Aquelas pessoas que estavam por ali, vendo o que estava acontecendo, fugiram para a cidade e anunciaram o que acontecera, o que Jesus tinha feito. Vieram ter com o Senhor, segundo o versículo 35, e acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido agora e com o seu juízo no lugar. Estava sentado aos pés de Jesus e eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor rogou ao Senhor que ele fosse para outro lugar. Ficaram assustados. Estavam possuídos por grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído
os demônios, veio até Jesus e perguntou se ele não poderia segui-lo. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade as maravilhas que o Senhor Jesus havia feito. Amém. Irmãos, esta lição é maravilhosa, porque fala do mundo invisível que está à nossa volta, que as pessoas não gostam nem de falar, porque elas pensam que por não falar, os espíritos maus não vão fazer nada com ela. Amados, os espíritos maus nem se importam com você. Eles entram na tua vida para te atormentar gratuitamente. Você acreditando ou não acreditando que eles existem, eles não se importam com isso. É melhor você saber que eles existem, que você pode tomar as medidas preventivas contra a ação dos demônios. Nós percebemos que os demônios agem na mente da pessoa e dominam o corpo. Nós percebemos pela Escritura isso. Percebemos também que os demônios são atraídos pelos nossos maus pensamentos. Então, nós temos uma necessidade urgente de pensar coisas elevadas. Ou seja, a sintonia aqui do nosso rádio mental, vamos pensar assim, precisa ser em cima, não pode ser embaixo. A janela não pode estar virada para as trevas, tem que estar virada para os céus. Mas como eu não tenho domínio sobre mim, eu preciso de socorro. Esse socorro vem do alto. Amém? Eu falo com o Senhor: Senhor, me ajuda. Você faça um exame dentro de você. Você precisa fazer um exame aí dentro da tua cabeça, criatura. Percebe os tipos de pensamentos que circulam por aí. Se for coisa muito feia, assim, um pouco feia todo mundo tem, mas muito feia é perigoso. A gente tem que buscar ajuda. Falar com o Senhor: Senhor, preciso que me lave por dentro, que me limpe a minha alma, para que os espíritos malignos não tenham poder sobre o meu pensamento, sobre a minha mente. Amém? Quando nós entramos na igreja, é uma tristeza. Quando conhecemos a palavra de Deus, os nossos pensamentos são os piores possíveis. Estamos acostumados a pensar nas coisas mundanas lá fora. Depois de algum tempo, depois de alguns meses, alguns anos na igreja, a gente percebe que foi limpo. Muitas coisas a que a gente estava acostumado a pensar diariamente, elas desapareceram de lá, porque não eram pensamentos nossos. Eram de espíritos malignos que conviviam conosco, irmãos. E eles são atraídos pelas nossas mazelas morais. Ainda que não pareça, se eu sou um homem mentiroso e ninguém sabe, os espíritos malignos são atraídos pela minha mentira. Eles vão entrar na minha mente por isso que eu faço, por mentir, por roubar, por matar, por desonrar, por não se importar com Deus, por não ser fiel, por não ser verdadeiro. Eles vão entrar por este caminho na minha vida. Daí a gente não pode ter uma vida religiosa, uma vida com Deus de aparências. Nós precisamos ser verdadeiros. Só então nos livraremos dos maus espíritos. O que eu posso fazer mais? Ler a Escritura. Todos os dias de manhã, ler uma página da Escritura, um capítulo, um salmo, a vida do Senhor, a epístola. A Escritura tem poder, irmãos. Mas o poder está no papel? Não, o poder está no que está escrito. Se a sua mente experimentar o que está escrito, ela é levada por Deus a sintonizar para cima. Outro recurso indispensável: a oração. Oração é o respirar da alma. Respirar porque estamos sufocados. Estamos sufocados. Existe um peso espiritual sobre nós. Uma coisa que nos angustia, que nem sonhos bons não temos mais. Não conseguimos sonhar coisas boas, irmãos. É uma confusão.
Se você sonha, observe os teus sonhos. Para você ver, porque quando a gente dorme, a gente vê o que tem do outro lado. Há um peso sobre nós, e a oração, ela abre as portas para que a alma respire um pouquinho do ar divino. Oremos todos os dias. Pastor, o senhor tem um modelo de oração? Tem oração forte? Tem oração forte. Tem oração forte, capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, ensinado por Jesus. Vai lá ver o que é. Faz essa oração todos os dias de manhã e conversa com o teu Senhor. Lê a sua escritura. A tua mente vai estar com a janelinha voltada lá para cima, igual uma anteninha. Vê a anteninha de televisão lá, de satélite, em cima da casa, lá pegando influência do satélite, para cima. Se a sua anteninha voltar para baixo, você pega a influência do Satanás. Aí os filminhos que vem lá de baixo é só coisa feia. Pode te levar a estados depressivos, angustiosos, estados de loucura e distorcer a sua conduta. Anteninha para cima, pegando a influência do Senhor. Aí dá tudo certo. Ajuda-nos, Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo